Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marno Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte e nós vamos estar meditando mais uma vez acerca da Palavra de Deus. Você gosta de construir? Gosta de trabalhar com construção? Eu particularmente gosto. Eu já estive à frente da construção aqui na Natal de 2 templos e eu acho uma experiência fantástica, né? Quando você vê do início da fundação até o término é algo assim tremendo, né? Algo muito legal de se ver. E nós vamos estar meditando nessa noite acerca de uma pessoa que também construiu aí um templo e veio como é que foram esses momentos aí finais aí da dedicação desse templo. Acompanhe comigo a leitura, nós vamos estar lendo 2 Crônicas, capítulo 7, nos diz assim, a partir do verso 1 nos diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Esse é o verso 1, acompanhe comigo aqui, agora a partir do verso 11, que nos diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que se consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O rei Salomão havia acabado de construir aí o templo, um templo consagrado ao Senhor. E ele experimentou assim uma coisa extraordinária. Você pode perceber lá pelo verso 1 que o texto diz que a glória de Deus, ela invadiu o templo. Aquele templo que ele intentou, que ele quis construir, né? Seu pai, Davi, havia tido esse desejo, o desejo de construir uma casa para o Senhor, para que o culto ao Senhor não fosse mais realizado nas tendas, né? Mas que o Senhor tivesse lá um templo, né, erguido. Ele não constrói, Davi, mas Salomão, seu filho, consegue fazer isso, né? Deu aí continuidade ao projeto do seu pai, né? Aquilo que seu pai havia tentado fazer, e ele torna aquele intento em algo real. Constrói um templo magnífico. Mas além daquilo que se via, né, exteriormente, né, da construção, do material empregado, do acabamento, cada detalhe daquela construção, essas pessoas tiveram uma visão extraordinária, que foi muito mais do que o material colocado. Eles tiveram a visão da glória de Deus que invadiu o templo. E aí, eu imagino que Salomão e todo o povo, eles ficaram em estado de êxtase, né? Eles viram a glória de Deus, né? Eles devem ter começado, olha que coisa tremenda, Deus está aqui, Deus se alegrou, né? E uma grande festa, então, aconteceu ali. Deus havia se manifestado no meio daquele povo. Então, foi uma visão tremenda. E Salomão foi dormir. Diz aí o texto que naquela noite, né, ele ainda certamente muito empolgado, pensando nas coisas que haviam acontecido, nas coisas que ele havia visto, ele vai dormir e quando ele vai dormir, Deus aparece a ele em sonhos. Tá? Deus deu a Salomão uma experiência além daquela que ele já havia tido ao ver a glória de Deus invadir o templo. Naquela noite, Deus dá
a Salomão uma visão daquilo que Deus queria. Deus ensina a Salomão algumas coisas que ele precisava aprender, coisas que ele precisava saber. Quando ele constrói o templo, ele ora, ele dedica aquele lugar ao Senhor. O que Deus queria mostrar? O que Deus queria dizer para Salomão? O que Deus queria ensinar ao povo? Deus queria mostrar que a glória de Deus, que habitou aquele templo, que entrou naquele templo, não poderia permanecer em um lugar onde houvesse pecado. Glória de Deus e pecado não podem caminhar juntos, não caminham juntos. São caminhos separados. Deus, ele é um Deus santo. E o seu templo também precisa ser. Então Deus vai dizer a Salomão: se eu cerrar os céus. Olha, Salomão, deixa-me dizer uma coisa para você. Se eu cerrar os céus, se não houver chuvas, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar a peste entre o povo, olha, o juízo pode vir, a disciplina de Deus pode ocorrer aqui neste lugar. Mas deixe-me dizer uma coisa para você, Salomão. Deixe-me ensinar algo para você nesse momento. Você precisa entender que mesmo que isso ocorra, eu preciso que o meu povo não se esqueça de que ele é meu povo e se volte para esta verdade. E aí Deus vai ensinar algumas coisas ao povo. Ele vai dizer lá no verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ei, vocês gostaram do que vocês viram? Gostaram da minha presença aqui? Deve ser sempre assim. Mas se algo ocorrer no caminho, se algo acontecer, para que vocês estejam distantes desta presença, ei, o que vocês precisam fazer? A primeira coisa a fazer é se humilhar. Vocês precisam entender isso. Um coração que se humilha, que tira de si a soberba, a arrogância, que reconhece o pecado. E o povo deveria fazer outra coisa. O povo deveria, após humilhar-se, ele deveria buscar a presença de Deus pela oração e orar. Aprender a depender tão somente de Deus. A saber que a solução para aquilo que fazemos, aquilo que vivemos, não vem dos nossos esforços, e sim de Deus. É a primeira coisa a se fazer e a última coisa também é orar. Então, olha, meu povo precisa se humilhar, precisa orar e precisa me buscar de todo o coração. Você é uma pessoa muito ocupada? Você tem muitos afazeres? Você tem muita coisa na mente? Buscar a Deus de todo o coração. Colocar Deus sempre à frente de todas as coisas. E a quarta coisa que ele vai dizer: e se converter dos seus maus caminhos. O caminho do pecado não pode ser trilhado pelo povo de Deus. É preciso mudar as práticas, mudar os costumes, mudar aquilo que tem feito você andar por um caminho diverso, distante, diferente. Ah, Salomão, você viu o que aconteceu aqui? Mas olha,
Se acontecer algo, se o povo andar distante, eu quero que vocês entendam que é um caminho de volta. Há um caminho para que vocês continuem desfrutando e vendo a minha glória. A promessa de Deus para aqueles que buscam, que querem segui-lo, que fazem, que erram, não porque o pecado seja algo costumeiro, rotineiro, algo que está empregado na sua vida, mas que pecam, escolhem um caminho errado, mas se arrependem disso, desejam voltar, desejam fazer diferente, desejam buscar a minha face. Olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou perdoar os seus pecados. Eu vou sarar a sua terra. Eu quero que vocês saibam que os meus olhos estarão fitos neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa. Coisa tremenda. Essa é uma promessa tremenda de Deus para a vida daquele povo, para aqueles que estavam ali diante daquela construção tremenda, aqueles que se alegraram com o templo que foi dedicado ao Senhor. Era a glória de Deus, era a presença do Senhor entre eles. E eles precisavam entender que aquela presença precisaria estar ali e permanecer naquele lugar. Porque o povo de Deus, precisava se afastar do pecado. Esses dias nós temos estado distantes do templo de Deus. Mas você sabe que você é templo do Espírito Santo, não sabe? O que eu quero que você lembre, pense nesta noite? Eu quero que você lembre, eu quero que você pense que você é povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Você está distante do templo, mas não está distante da presença de Deus. Você é povo de Deus. Então olha para o seu coração agora. Veja se não há coisas no seu coração que você precisa tirar, se não há coisas que você precisa retirar de dentro de você, se não é momento de você se humilhar na presença de Deus e orar. E orar. Aquela oração que parte de um coração contrito, de um coração quebrantado, de um coração que reconhece que necessita de Deus e me buscar como alguém que busca algo precioso. Eu não sei se você já teve a experiência, né, de quase se afogar, né? Mas as pessoas que estão se afogando, elas buscam de forma intensa o ar. Às vezes nessa busca, né, eles acabam até atrapalhando o seu salvamento, mas é algo desesperador, porque você quer respirar, você quer ir, voltar à tona para respirar. É uma busca assim que nós precisamos ter de Deus. Buscar como se a nossa vida dependesse dessa busca, como quando você está sem ar. E se converter dos seus maus caminhos. Eu não sei por onde você tem andado ou o que você tem feito, mas uma coisa eu sei: nós não podemos estar trilhando ou andando um caminho de pecado. O pecado na vida do cristão, ele deve ser acidental, não algo que nos dê prazer, não algo que alimente a nossa alma,
Nós precisamos olhar e pensar naquilo que temos feito, se temos andado em algum caminho mau, se temos tido pensamentos maus, e nos arrependermos disso, e nos convertermos e voltarmos para o Senhor. Porque a promessa de Deus é essa. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos pedir que Deus sare a nossa terra. Vamos pedir que Deus visite a nossa nação. Vamos pedir que a peste que está solta seja retirada e a gente veja a terra sarada, curada pela potente mão do Senhor. Olha, eu vou ouvir vocês dos céus. Eu vou ouvir, eu vou perdoar, eu vou enviar a minha bênção até você. Você é casa de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Desfrute dessa presença, dessa glória de Deus na sua vida. Desfrute de momentos de íntima comunhão com Ele, de você ouvir a voz de Deus. Há um hino que diz: Deus, sara esta nação com o teu poder. Vamos pedir isso ao Senhor, que sare esta nação dessas enfermidades que temos visto nesses tempos, mas daquelas outras, do pecado, do distanciamento de Deus. Vamos pedir que Deus visite a nossa nação, e o Senhor quer que o seu povo se mova nessa direção. O povo que é chamado pelo nome dele. Então nós temos um estilo de vida a seguir, que é nos humilharmos, que é orarmos, que é buscarmos, que é não permitir que o pecado entre e crie raízes nas nossas vidas, muito pelo contrário, que ele não entre. E se entrar, se ocorrer, que a gente consiga voltar, converter, voltar para os braços do Pai. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara a nossa terra, meu Senhor. Sara a nossa nação. Sara este mundo com o teu poder. Conta com a tua igreja, que está reunida a clamar e a buscar a tua face. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor derrame da sua glória sobre a nossa vida, que encha o nosso templo, que encha a nossa casa e que possamos querer cada vez mais sentir essa glória de Deus em nossas vidas. Deus nos abençoe, um grande abraço e até a próxima.